Olá, queridos amigos do GPEC, Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade. Eu sou Michele, trabalhadora voluntária dessa instituição, no setor doutrinário, no atendimento fraterno. Antes de começarmos o tema desta noite, vamos fazer uma breve oração. Vamos fechar os olhos, quem assim o desejar. Estendendo as nossas preces, as nossas vibrações, os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que tão amorosamente coordenam os trabalhos desta casa, nesta noite. Abençoa-nos, Mestre, agora e sempre, intui-nos para que as nossas palavras possam tocar os corações daqueles necessitados e possam frutificar. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje estamos aqui reunidos para falar do tema suicídio e loucura, que está especificado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que Kardec nos traz, sendo esse o segundo capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não à toa, né? Porque tantas são as causas das nossas aflições. Mas especificamente esta noite nós vamos nos deter à questão do suicídio. Estamos no mês de setembro e esse mês ele foi escolhido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, para ser o mês de combate ao suicídio, né? Este triênio 2021 a 2023, com o tema da campanha Criando Esperança por Meio da Ação. E esse tema eu achei muito significativo, principalmente com o que nós vamos discutir aqui hoje, né? Porque já nos traz Emmanuel que a esperança é a filha dileta da fé no Consolador, né? Eu achei bem significativo o tema da campanha desse triênio. E onde surgiu o Setembro Amarelo? Né, que é a cor que foi eleita, né, a cor representativa desse mês. O Setembro Amarelo ele surgiu nos Estados Unidos em 1994, quando um jovem de apenas 17 anos, né, muito alegre, muito comunicativo, expansivo, o jovem Mike, ele tinha um Mustang de 1968, que ele restaurou e pintou de amarelo. Ele era conhecido como Mustang Mike. E ele cometeu suicídio, né? E todos ficaram muito estarrecidos. E tiveram, os amigos, né, tiveram a ideia, né, diante de tanta dor, colocar, né, no dia do seu velório, cartões com um laço amarelo, né, já que era a sua cor preferida. E nesses cartões estava escrito: se você precisar, peça ajuda. Porque eles sentiram que faltou isso, né? Faltou muitas vezes eles terem chegado para Mike, ou para qualquer pessoa que seja, que você esteja percebendo, né, essa questão. Precisa de ajuda. Muitas vezes a gente, né, não se atina ou por não ter tempo, pela correria do dia a dia, a gente não para, né, para perguntar se a pessoa precisa de ajuda. É aquela questão da gente conhecer, passar pela pessoa na rua, e aí, tá tudo bem, mas você já vai seguindo, porque você não quer que a pessoa responda, né, se tá tudo bem ou não, você só quer ser gentil e educado e seguir adiante com a sua rotina, seja ela qual seja. Então, por conta dessa triste história, né, esses cartões, na verdade, eles se espalharam por todos os Estados Unidos, né? Eles, como usando a linguagem do dia de hoje, eles viralizaram e surtiram muito efeito, tanto que isso frutificou. E desde 2014 no Brasil, o setembro foi considerado o Setembro Amarelo e o símbolo da campanha é o laço amarelo, né? Por que é tão importante a gente falar de suicídio? O suicídio, hoje em dia, as últimas referências estatísticas mostram que mais de 700 mil pessoas por ano em todo o mundo se suicidam. Sendo que a gente sabe que isso é uma estimativa muito subestimada, porque existem muitos casos que a gente não tem, né, como afirmar se foi ou não
um suicídio, né? São aqueles acidentes de carro que ninguém explica, aquelas quedas dos andaimes que não se sabe como aconteceu e acabam terminando como acidente. Então, na verdade, esses 700 a gente sabe que são números bem abaixo do que realmente ocorre. Mas considerando as estatísticas oficiais, o que a gente sabe é que a cada 40 segundos uma pessoa se mata, né? E a gente sabe que para cada tentativa, cada caso de suicídio bem sucedido, há pelo menos 20 tentativas. Isso é um número bem preocupante, né? E quando a gente pensa em ideações suicidas, esse número se torna ainda maior, né? Porque a gente sabe que a cada 100 pessoas, pelo menos 17 já tiveram em algum momento da sua vida uma ideação suicida. É aquela vontade de dormir, não acordar mais, é aquela vontade de sumir no mundo e nunca mais voltar, que se a gente parar para pensar, né, acho que muito mais de 17 em 100, né? Muitas vezes nós mesmos nos deixamos levar por esses pensamentos em situações difíceis da nossa vida, né? E por que a gente fala tanto disso, né? Porque uma das principais causas do suicídio, um dos fatores, né? Porque não existe uma causa única, mas um dos principais fatores é a doença mental. É estimado que mais de 90% dos casos de suicídio está associado a uma doença mental, principalmente à depressão, ao transtorno bipolar e ao alcoolismo. E as doenças mentais, nós sabemos que são tratáveis, são evitáveis. Então, por isso a importância dessa campanha, porque é uma campanha de prevenção. Se a gente atuar nessa questão das doenças mentais, a gente sabe que a gente vai estar atuando no fator, né? Não à toa, já em 1864, Kardec nos traz como título do nosso estudo de hoje, que é o suicídio e a loucura. Obviamente que loucura era o termo utilizado na época, porque na época não existia essa denominação de doença mental. Hoje nós sabemos que pelo DSM existem mais de 300 doenças mentais catalogadas, mas Kardec utilizou o termo usado na época, que foi suicídio e loucura. E a gente sabe outra coisa super importante, principalmente nós que atuamos, né, na casa espírita, eu queria ressaltar aqui que o impulso suicida, ele leva de minutos a horas. Uma pessoa não fica dias com impulso suicida. Então é muito importante nós que estamos ali no atendimento fraterno, no acolhimento na casa espírita, diante de uma pessoa, né, que se mostre com esse impulso suicida, jamais deixarmos essa pessoa sozinha. Então essa pessoa, ela deve ser encaminhada, acompanhada, ou para o serviço de emergência, ou para um apoio psicoterápico, psiquiátrico, mas ela não deve, em hipótese nenhuma, ficar só. E diante de alguém que expresse essa ideia, não mude de assunto, não fale, deixa pra lá, esqueça disso, não. Você não precisa ser nenhum expert nisso para poder ajudar. Basta que você se sente ao lado dessa pessoa e escute, porque nós sabemos que em 50% das vezes, quando a pessoa com ideação suicida, ela expressa o que ela está sentindo, ela coloca em palavras, né, o plano, entre aspas, né, o que ela está planejando, ela desiste da ideia, sem que você fale absolutamente nada, apenas escute. Aliás, essa é o único pré-requisito que existe no CVV, né? Que é o número 188, que está 24 horas disponível para quem precisar, né, falar, que é a escuta amorosa, como eles chamam. Não é simplesmente você sentar e escutar. Quantas vezes nós nos dispomos no nosso dia a simplesmente escutar alguém? Raras vezes, né? E muitas vezes a pessoa ela não quer um conselho, ela não quer... Não, sua vida vai melhorar, não, deixe disso, não, você deve fazer isso. Ela só quer falar, ela só quer ser ouvida, se sentir acolhida, né? Isso
é uma medida que a gente sabe que é capaz de prevenir, muitas vezes, um ato impensado. E entrando agora, de fato, né, no nosso livro, nosso estudo, né, o suicídio e a loucura, a Kardec retirou esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo da Revista Espírita de julho de 1862. E o título desse capítulo da Revista Espírita de 1862 é Estatísticas do Suicídio. É interessante que já desde aquela época, Kardec, como sempre, muito à frente do seu tempo, já destacava, né, a importância da gente estudar, a gente saber essas estatísticas, saber esses dados, né? E ele cita, né, ele começa, depois que ele cita os números na época, que obviamente eram muito menores do que os números de hoje, né? Ele coloca, do ponto de vista em que se acham as coisas, o suicídio já não é um fato isolado e acidental. Ele pode, a justo título, ser considerado como um mal social, uma verdadeira calamidade. Ora, um mal que regularmente arrebata de 3 a 4 mil pessoas anualmente em um país, no caso a França, e que segue uma progressão ascendente, não é devido a uma causa fortuita, né? E ele cita ainda num segundo parágrafo, né, que não está no nosso texto propriamente dito, porque eu tirei da fonte de onde o texto foi escrito, né? E cita ainda como principais causas de suicídio o desespero, o desgosto pela vida e o descontentamento, né? Kardec coloca, em falta de uma estatística oficial que desse a exata proporção de diversos motivos de suicídio, não resta dúvida que os casos mais numerosos são determinados pelos reveses da fortuna, as decepções e os pesares de qualquer natureza. Neste caso, o suicídio não é um ato de loucura, mas de desespero. Ao lado desses motivos, que poderiam ser chamados sérios, uns há que são evidentemente fúteis, sem falar do indefinível desgosto pela vida, em meio aos prazeres, como que acabamos de citar. O que é certo é que todos os que se suicidam só recorrem a esse extremo com ou sem razão, porque não estão contentes, ou seja, o descontentamento, né? E Kardec ainda destaca nesse artigo a questão que a gente muitas vezes se questiona, né? Se o suicídio seria uma covardia ou uma coragem, né? E ele responde. Muitas vezes pergunta-se se há covardia ou coragem no suicídio. Incontestavelmente a covardia ante as provas da vida, mas a coragem em afrontar as dores e a angústia da morte. Parece que esses dois pontos encerram todo o problema do suicídio. Entrando agora no nosso texto propriamente dito, o suicídio e a loucura, que está no capítulo 5, como eu já falei, né? O item 14, Kardec, ele traz nesse texto, na verdade, a solução para o problema do suicídio, né? Com um trecho, essa frase é muito conhecida, né, de todos nós. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, né? Então aqui ele nos propõe uma tríade, né? A calma, a resignação e a fé. O primeiro componente dessa tríade é a calma, né? Mas qual é o significado de calma? Brandura, equilíbrio, serenidade. O seu oposto seria ansiedade, pressa, obsessão, né? Ansiedade que hoje em dia nos atormenta e nos assola. Nós que somos atendentes fraternos vemos o quão é frequente essa queixa de ansiedade, né? As pessoas, elas chegam num afã que elas sentam e elas já começam a disparar, a falar, que você vê que ali elas estão num turbilhão, né? Envolvidas num turbilhão. E é justamente a primeira coisa que Kardec nos propõe aqui, a calma. Mas não é uma calma passiva de você ficar, né, deixando-se levar pelas coisas. Não, é uma calma ativa, né? Ele coloca aqui, a calma é a arte de saber esperar, né? Joana nos diz que a calma é a filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se numa conduta reta,
que responde por uma atitude mental harmonizada. Então, eu procurar me harmonizar, me equilibrar, não ficar inerte. Não é uma calma de você ficar inerte, é uma calma de você procurar se manter numa conduta reta e com harmonia mental. Isso é fundamental para a gente estar prevenindo tantas doenças mentais como o suicídio. A segunda, né, causa trazida, a segunda solução trazida por Kardec é a resignação. E o que é resignação? É a ação de aceitar pacificamente as dores ou os sofrimentos da vida, né? A resignação é a aceitação pelo coração e a obediência é a aceitação pela razão. Então, eu aceito, né, lá no meu íntimo, eu me resigno, né? Joana mais uma vez disse, né, a resignação como consequência natural do conhecimento das leis de causa e efeito, ser-te-á o lenitivo e o amparo para o prosseguimento do ministério abraçado em busca da libertação que almejas. Então, se eu estou consciente, né, se eu estou ancorado nessa certeza da lei de causa e efeito, eu vou me resignar com muito mais facilidade, com muito menos sofrimento, né? Sem revolta, que é o que Joana continua aqui. Não te revoltes, portanto, se as coisas não te saírem conforme o teu desejo. Porque muitas vezes, né, o suicídio é justamente porque eu não consigo aquilo que eu desejo. Eu quero aquilo, mas de alguma forma aquilo eu não vou conseguir obter, eu não vou conseguir ter naquele momento, né, imediato. É isso que eu não entendo, que eu não vou conseguir naquele momento. Mas eu vou conseguir mais adiante, se não for nessa existência, quiçá numa próxima existência, né? E daí eu me resigno com mais facilidade, né? Como Kardec diz, que é a vida que, se não, bem menos que um dia, né, diante da eternidade. Convidado ao revide, empurrado ao desespero, ainda citando Joana, silencia e ama, obedecendo às determinações da vida e resignando-te face às suas injunções, ou seja, às suas leis, né? E por último, Kardec nessa tríade nos traz a fé, né? A fé, a confiança no futuro, em algumas traduções, né? E a certeza, né, de que nós temos essa existência interligada com tantas outras, porque nossas existências, elas são solidárias. Então, que a vida é uma só, as existências são várias, mas a vida é uma só. Então, quando eu consigo, né, como Kardec coloca essa analogia em algumas situações, subir no topo do monte e observar de cima, eu vou ver que a vida vai ter altos e baixos, mas que ela vai seguir. Então, isso vai me dar um apoio, uma força, uma coragem moral para seguir adiante, né? E continuando no nosso texto, né, no item 14, ele coloca: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Aqui ele falando, na verdade, das doenças mentais, né? Porque a gente anda tão fragilizado muitas vezes que diante dos obstáculos, das dificuldades da vida, a gente se desestabiliza, né? Então, na verdade, o ideal é que a gente procure se fortalecer antes, porque obviamente na hora que as vicissitudes, que os turbilhões da vida nos atropelam, vai ser muito mais difícil a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, essa calma e essa resignação. Então, o nosso comportamento não tem que ser construído antes disso nos atingir. É sobre isso que fala a doutrina espírita, a gente construir no dia a dia essa robustez, essa coragem moral, né? Eu queria trazer aqui a questão 943 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec aborda justamente isso. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que eu justifique? Né? Muitas vezes a pessoa, entre aspas, né, tem tudo e é desgostoso com a vida, né, e acaba por cometer o suicídio, né? A gente fica se perguntando, mas por quê? Né? Muitas vezes jovens, né? Hoje em dia a gente sabe que os suicídios em jovens têm sido cada vez mais frequentes,
né, adolescentes, que tem tudo, tem uma estrutura familiar, tem pais amorosos, tem aparentemente, né, tudo, e cometem suicídio. Né? Kardec coloca aqui, efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. É justamente, eu tenho tudo, não, nada me falta mais e para mim já deu, já tá bom, né? Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. É a questão do tema que eu citei lá no começo da nossa conversa, da esperança e da ação. Né? O que é ação? Você colocar, inserir aquele indivíduo num contexto que ele se sinta útil. Seja num trabalho voluntário, uma coisa que ele sinta prazer em fazer, né? Você tentar ressignificar aquela existência, né? Suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age na questão da ação, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que espera. Continuando aqui, né? Nosso item, no item 15, Kardec coloca, né, que está sempre associada a um descontentamento, né, a questão, né, do suicídio, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontam. E ele ainda diz, né, ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio e ocasionam a covardia moral. E o que seria essa covardia moral, esse materialismo? Né? O materialismo não seria necessariamente as coisas do dinheiro, do ter, mas a ideia de que a vida começa e acaba nessa existência terrena. Né? Esse Kardec coloca como é o grande rival do espiritismo, porque o fato da pessoa achar que tudo começa e tudo termina aqui, então se eu tenho um problema que para mim é inatingível, inalcançável, né, que eu não vou conseguir resolver, eu termino com a minha vida e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Né? E é justamente isso que o Espiritismo vem nos mostrar, que não está tudo resolvido e que não está tudo certo. Na questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os Espíritos respondem, não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina, porque essa vida foi dada por Deus, eu não tenho o direito de dispor dela, né? E ele traz ainda que com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente, ou seja, o espírita, ele sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar em suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Né? O Espiritismo, ele apresenta no item 17, ele continua, os próprios suicidas a informarmos da situação desgraçada em que se encontram a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua própria vida. Desgraça aqui com o significado de falta de graça, né? Porque ninguém que está infringindo, indo contra as leis de Deus, pode estar na graça. E Kardec nos traz no capítulo 5 do Céu e Inferno 9 casos de suicidas, né? Que naquela época era feita ainda a evocação desses suicidas, né? Ele tira, na verdade, esses casos da Revista Espírita, onde na Revista Espírita ele cita 14 casos, né? Mas desses 14, 7 ele colocou nesses capítulos e ele não colocou isso aleatoriamente, porque muitas vezes você pode achar, é caso solto, aleatório, não. Cada caso que ele nos traz está associado a uma prova, né? Justamente para ele nos dar esse discernimento, né, do que acontece com o suicídio. Então, a gente tem a prova do desprezo, né, do desprezo que nós sofremos pelos outros, como
o suicida da samaritana. Ele tem a questão da falta da fé, né, no caso do pai e do conscrito, que é quando o filho ele vai para a guerra, e o pai, ele, por falta de fé, por achar que o filho vai morrer na guerra, não confiar, né, nos propósitos divinos, digamos assim, ele se mata, porque ele se matando, o filho tem que ficar em casa, não pode ser convocado, né? Ele coloca ainda da separação momentânea, né, a prova da separação momentânea, que é o caso da mãe, que o filho está muito doente, se mata, e ela diz, não, meu filho, em breve estarei contigo. E ela vai para os fundos da casa e se mata, né? E a gente sabe que isso é uma ilusão, porque, na verdade, aquela mãe, ela perdeu a oportunidade, né, de aguardar o curso natural das coisas e se encontrar com o filho. Porque ao fato dela tirar a própria vida achando que ela ia imediatamente encontrar o filho, a gente viu depois, porque Kardec evoca esses suicidas e eles nos relatam que é uma ilusão, né? Apesar do estado dela de extrema revolta, ela não conseguia, né, ver o filho, porque eles estavam em níveis, em sintonias totalmente diferentes. Então, a gente tirar a própria vida achando que a gente vai encontrar mais depressa com aqueles, né, que foram antes de nós, é uma grande ilusão, como nos mostra aqui a doutrina espírita, né? Ainda o não poder estar com quem se ama, né, que é o caso, né, do duplo suicídio por amor que Kardec coloca, né, dos amantes, que na verdade cada um casou com uma pessoa e eles não conseguiram ficar juntos, e para não infringir, né, não cometer adultério, eles se mataram, ainda pediram para serem enterrados juntos, no que o marido dela concedeu, mas o que é uma ilusão, porque de nada adiantou, né, eles pedirem para ser enterrados juntos, porque eles não estariam juntos tão cedo e ainda iam passar por outras provas de outras existências, né, para até que conseguissem se reaproximar, né? Era a prova aí de na verdade, não poder estar com quem se ama. E muitas vezes essa é uma prova muito comum da nossa vida, né? Não só não poder estar com quem nós amamos, como não poder ter o emprego dos nossos sonhos, ou não poder morar na cidade ou no país que nós tanto desejamos. É uma prova que ela é extremamente comum, né, nas nossas vidas, e que Kardec traz aqui nesse capítulo 5 do Céu e Inferno. Ele coloca ainda, né, a prova do orgulho ferido, a prova do aborrecimento, que é o caso do ateu, né, e traz por último, o último caso, que não está na Revista Espírita, da obsessão, né, que justamente era um senhor, né, que ele, em outra existência, ele comete, né, um crime, ele assassina o marido da mulher que ele amava muito, e ele não tem coragem de levar adiante, né, o plano, por remorso, tudo, se suicida. E na outra existência, ele é obsidiado pelo pai desse rapaz que ele assassinou, né, e diante de uma obsessão, né, muito intensa, ele acaba por cometer suicídio. Mas, na verdade, a prova que ele trouxe nessa existência foi a prova da obsessão, a qual ele não conseguiu vencer, né? Então, não é que todos os casos de suicídios tenham como prova a obsessão. Kardec mesmo nos traz nesse capítulo do Céu e Inferno. Dos 9 casos, ele traz um. Mas o que a gente sabe é quando o suicida, ele entra naquela vibração, naquele transtorno, né, naquela ideação, ele sintoniza com os obsessores que estão naquela mesma vibração, né? Então, ou de uma forma ou de outra, a obsessão ela sempre vai estar associada à questão do suicídio. É por isso também que Chico, às vezes, Chico disse, né, que todos os suicidas, de uma forma ou de outra, eles são suicidados, porque você entra naquela sintonia e você sintoniza com aqueles espíritos afins e acaba sendo um alvo fácil, né, para a obsessão. E em relação, né, à questão que a gente traz aqui nesse mesmo capítulo 5, Kardec traz, né, os diversos estados e cita várias vezes que existem atenuantes e existem agravantes para todos os casos de suicídio. E ressalta na questão
1957, né? Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio, né? Ao que os espíritos respondem, né? Como ele cita várias vezes nesse capítulo 5 do Céu e Inferno. As consequências do suicídio são diversas, porque existem várias provas, várias situações e vários atenuantes e vários agravantes. Não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Também não existe uma fórmula, um tempo mágico, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu me matei com 20 anos e a minha programação encarnatória era para eu viver até os 50 anos, então por 30 anos eu vou sofrer. Mas isso não tem sentido, por quê? Por exemplo, se eu me matei aos 20 anos e a minha programação encarnatória seria para eu viver até 21 anos, isso significa que eu só vou, entre aspas, sofrer por um ano? Não. Cada caso é um caso e cada espírito reage de uma forma. Então não existe uma receita mágica e não existe, a gente também não pode dizer que todos vão terminar de uma certa forma. Isso é muito importante para nós que acolhemos nas casas espíritas os chamados sobreviventes, né? Porque para cada suicida nós sabemos que pelo menos 12 pessoas são diretamente envolvidas, né? São consideradas sobreviventes do suicida, né? Então a gente acolhe essas pessoas e a gente não pode, tem que ter muito cuidado no que a gente vai trazer, né? De informação para essas pessoas. E sempre se preocupar em consolar e não em muitas vezes gerar mais dor, mais ansiedade para esses indivíduos que nos procuram, né? E os espíritos continuam. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar, o desapontamento, porque, obviamente, eles percebem que a vida não continua e que aquele ato, né, que ele planejou no intuito de tirar aquela dor, né, porque o suicida ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o problema dele, ele quer acabar com o sofrimento dele. Aquilo não existe, então aquilo foi uma grande ilusão, ele percebe que tudo continua igual, né, que ele continua com os mesmos problemas e dessa vez despido da matéria, mais intensos do que antes, né. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. Novamente, os espíritos ressaltam. Depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente. Outros, em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Por que pior? Porque, além de tudo o que ele vai ter para resgatar, que foi aquela prova que ele faliu nessa existência, ele ainda vai ter mais o débito do suicida. Então ele ainda vai acrescentar, né, um fardo a mais nessa existência, que muitas vezes vai ser uma existência, né, pelo tipo de lesão, de alteração, de morte que ele teve, ainda com o agravamento daquela lesão no perispírito que ele vai levar para a próxima existência, é o que nós bem sabemos, né? Então eu gostaria de encerrar nossa palestra, porque nosso tempo já está acabando, com um trechinho aqui de Guimarães Rosa, né? Que é um trecho que eu acho muito inspirador, né, para esse tema. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria. E ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Guimarães Rosa. Bem, meus irmãos, era isso. Vamos encerrar, então, nossa conversa dessa noite, fazendo uma oração, sintonizando mais uma vez com o Mestre Jesus e com os benfeitores espirituais que conduzem os trabalhos nessa casa, no plano maior. Vamos pedir, vibrar por todos os trabalhadores desta casa, por todos que se reuniram aqui para nos escutar esta noite.
Vamos vibrar especialmente pelos suicidas. Que essa noite possamos, cada um, ao deitar, fazer uma oração especial por eles. Porque sabemos que a oração nos traz alento, nos traz conforto em qualquer situação e em qualquer lugar que estejamos. Que assim seja. Muita paz. Obrigada.